Partiu há muitos anos. Estou sentada numa sala quente. É inverno, há uma árvore de Natal ao canto. E acabei de fazer uma chávena de chá. Gosto de chá desde que a minha mãe me fez o meu primeiro chá, quando eu tinha cerca de 5 anos. E eu adorei aquilo. Mais ou menos na mesma altura, reparei que quando a minha avó tinha visitas em casa, costumava servir chá num serviço que só de vez em quando era usado e que gritava sempre depois das visitas irem embora: não ponham serviço na máquina! Tudo começa comigo a acordar um dia e a pensar: que raio ando aqui a fazer? A arrastar-me de um lado para o outro. E talvez coincida com o facto de nem sequer me apetecer levantar da cama, porque parece não haver razões para isso. Afinal de contas, tudo o que me interessa está no espaço. Sim, lá fora, no espaço. Mas só dá para ver de noite. Mas parece que ninguém percebe isso. E envio-me nesta rotina estúpida de todos os dias: escola, casa, escola, casa, escola, casa. E eu dou por mim a arrastar-me entre estas duas únicas opções e com livros inúteis às costas. E uma vontade enorme de querer partir o vidro do autocarro, que me leva de um sítio para o outro e que diz que só deve ser partido em caso de emergência. E eu digo: é uma emergência! Ninguém percebe isto, mas para mim, tudo começa no dia em que eu decidi que ia ter um dia diferente. E é estúpido ter tido esse pensamento, porque nada levava a crer que seria de facto diferente. Mas eu meti aquilo na cabeça e fui por ali fora. Eu ali afora com essa determinação. Por isso, na verdade, tudo para mim começa num dia banal em que eu decidi que ia ser diferente. E é um diferente para o bom e não para o mau. Mas suponho que não tinha esse poder de decidir primeiro e depois decidir como seria. Só que na altura eu não sabia. E quando as pessoas me chatearam ao longo desse dia, eu gritei invariavelmente, para dentro, claro: eu não vos vou deixar estragar o meu dia de hoje! Não vou! Para mim, nada disto começa onde devia começar. Poderia até dizer que não chegou a começar. Estou aqui, estou presente. Esta noite tive sonhos esquisitos. Sonhei que a minha casa era maior do que realmente é, como que se houvesse mais divisões que eu não conheço. Mas agora percebo que isso é uma metáfora estúpida para a maneira como me sinto. Acabo por perceber que há mais em mim, que há mais, que há mais, que há mais. A minha mãe diz-me que tenho sonhos esquisitos, por isso não lhe conto este, apesar de considerar um sonho importante. Afinal de contas, sabermos que há mais em nós do que nós conhecemos é uma coisa boa. Ou não? As pessoas no geral costumam dizer que sou maluco. Decido beber um chá. Eu também. Eu também. Eu já estava a beber chá, mas ficou frio. Faças uma chaleira. Eu cheguei mais tarde. Eles já tinham começado a beber o chá. Senti-me à parte. Mas eu sinto-me sempre à parte. Por isso não estranhei. Entrei, invisível, transparente. Eu sou sempre meio transparente. As pessoas parecem que olham e não me veem. É uma coisa esquisita, mas é mesmo verdade. Entrei, invisível, transparente, e servi-me de chá, como eles. E sentei-me. Para meu espanto, eles repararam em mim. Estás connosco? Estou convosco. Agarramos em mapas e definimos o ponto de partida. Eu a beber chá. Eu a querer ver as estrelas. Eu a decidir que ia ter um dia diferente.
Eu, a acordar num sonho que mais parecia um pesadelo, só veio confirmar o que a minha mãe sempre me disse. Que eu sou seriamente perturbado. Eu não sei bem. É preciso ter um ponto de partida? Os pontos de partida de cada um de nós eram lugares totalmente diferentes. Eram mais lugares interiores do que lugares físicos. Apesar de cada um de nós ter estado num lugar físico quando pensou em tudo isto. Na sala de jantar da casa da minha avó. E era Natal. No meu quarto. No meu quarto. No meu quarto, especificamente na minha cama. Nesta sala. Eu parti exatamente desta sala, onde de repente me tornei visível para aquelas pessoas. Tentámos definir um ponto de chegada, mas ainda era cedo para isso. Apesar de nos ter vindo com a treta dos viajantes que sabem bem para onde vão. Decidimos que íamos ser um novo tipo de viajante. Daqueles que deixam o destino da viagem claro. Acontecer por si. Isto era outra treta, claro, mas estávamos genuinamente entusiasmados com a ideia de poder viajar sem saber para onde. Eu só pensava nas possibilidades todas que havia. Os sítios todos onde podíamos ir. Comecei a suar das mãos. Tenho este problema, porque começo a suar das mãos quando fico nervosa. E depois fico meio tonta. E já cheguei até mesmo a desmaiar. E foi assim que a minha mãe começou com a conversa de eu ter uma saúde frágil. E foi assim que começou o meu afastamento do mundo. Mas na verdade, era só uma hipersensibilidade que me fazia suar das mãos. E enfim, ali estava eu, suar das mãos e a pensar na viagem. Vai ser já em 2030 que será possível chegar a Marte. A Marte? Eu não quero ir a Marte. Achei a ideia de poder viajar até Marte assustadora e completamente fora de contexto. Isso é porque não sonhaste com isso a tua vida toda. Toda. Eles quase começaram a discutir. Percebemos que estávamos em pontos completamente diferentes do mapa no início da viagem. E aceitámos que fosse assim. Solitários, preparámos um farnel. Essa palavra, farnel, já não se usa. Fizemos um lanche para a viagem. Foi isso. Pois foi. Como queiram. Eu até gosto da palavra farnel. Tem qualquer coisa de antigo. Uma vez, li num livro uma coisa que tinha a ver com isso. Era um livro sobre férias de verão intermináveis, como nós já não as conhecemos. E neles, grupos de raparigas. Lembro-me que eram só raparigas. Faziam lanche para piqueniques à meia-noite. Que livro seria? E saíam às escondidas e a lua estava cheia. E acho que havia uma piscina. Que livro seria este? Só raparigas e piqueniques. Isso é estranho! Eu sei exatamente que livro é esse. E acredita, aquilo era muito estranho. Mas havia lua cheia nesses dias, mas tipo, sempre. Não era estranho. Era lindo. Era uma espécie de irmandade. Elas faziam coisas incríveis. Quando a Juliana saiu de casa à meia-noite com a Jacinta, elas pensaram que poderia ser um perigo, mas não hesitaram. E quando passaram... Lá fora era tudo difícil. Estava escuro, estava frio, era o desconhecido. Pensei nas naves espaciais, a laborarem sozinhas, em destinos longínquos, a abrirem o caminho para que nós também possamos ir lá um dia. Senti pena por essas máquinas solitárias. Quando o que devias era ter sentido pena por nós.
pela nossa solidão e pela nossa orfandade. A sonda Curiosity, por exemplo, neste momento, em Marte, a andar de um lado para o outro, a recolher dados. Eu pensava nessa sonda. Porque preferes pensar nessa sonda em vez de pensar em nós, nas pessoas à tua volta com os pés bem assentos na terra. Porque não consegues descer, porque é difícil, não é? Eles começaram outra vez a discutir. Ele era um bocado esquisito, sempre a falar de Marte e do espaço. Mas eu até gostava dele. Havia uma paixão na forma como ele falava. Não nos entendíamos. Eu só queria subir e ele descer. E não era só ele. Toda a gente embirrava com esta mania que eu tinha de desligar. Ficava a olhar para as pessoas, mas deixava de ouvir por completo o que elas tinham para dizer. Chamavam-me cabeça no ar. E chegava a casa quase todos os dias com um recado a vermelho para os meus pais. Desatento. Decidi ser tal como ele era. Afinal de contas, éramos todos necessários para esta viagem. E eles lá acabaram por fazer as pazes. Olha. Reuni-os a todos numa sala, antes da partida, e disse: Ok, vamos ver, o que é que sabemos? Foi aí que começaram a tirar os recordes de notícias, os cadernos, as notas, as perguntas, os marcadores e os croquis para cima da mesa. Um deles, já não lembro qual, disse no conflito: Não se trata do que sabemos, mas do que ainda não nos explicaram. E foi nesse momento que, na verdade, tudo começou. Onde é que estás? É difícil dizer. Está calor. Não, não está calor. Está frio. E quando sai à rua, há uma imensidão de terra. A toda a volta. Estás num deserto? Isso. Onde? Ainda não sei dizer. Há como que um nevoeiro. Não te venhas outra vez com a porcaria de Marte. Deixa estar! Vê melhor, um nevoeiro no deserto. Sim, chama-se Camachaca. Estás em Atacama. Sim, em Atacama. Sheila Atacama. Camachaca queria dizer obscuridade na língua indígena. Está escuro? Sim, e eles apanham o nevoeiro do deserto. Eles quem? Os indígenas? Não, eles. Não se percebe bem quem. Isso é importante. Como é que eles o apanham? Com uma espécie de rede. Mas isso já vem de antes. Qual antes? Dos indígenas. Lá está. Recuperavam a água que escorria das rochas. Vamos pela primeira vez ouvir a história do ponto de vista do povo indígena. Gosto disto. Não, não é do ponto de vista do povo indígena. Desculpa, eu sobre isso não sei nada. Claro que não sabes. Quem é que sabe? Ninguém conta essa história. Deixa-o continuar. E mais? Esta água mata a sede do deserto. E mais? Chegam a fazer cerveja com a neblina. Acham possível? Está vento? Não, só neblina e calor. E as redes? São várias, em vários pontos. Há aldeias inteiras alimentadas por esta água. E quando a neblina se levantar? Aquelas mulheres vão aparecer. Que mulheres? As mulheres dos que desapareceram. Mulheres, mães, avós, irmãs, Como é que eles desapareceram? enterradas em valas comuns ao longo do deserto, Porquê? porque pensavam diferente. Torturados e depois mortos pelos militares da ditadura. Data? 1973 a 1990. E depois? Um silêncio. Um enorme silêncio. Ninguém fala sobre essas valas. Os que sabem não dizem onde é. E onde estão esses que mataram e torturaram? Alguns à solta. Alguns mortos. A maioria sem arrependimento. E os corpos? 3.065 desaparecidos. 30 mil presos e torturados. O número não para de aumentar. Porquê o deserto? Havia um campo de concentração ali no meio. Há um homem que conseguiu desenhar o campo de concentração de memória. Ainda hoje o tem de memória, como se estivesse marcado dentro dele. O homem é um arquiteto e fez as medições à escala. Ele lembra-se onde era cada coisa daquele espaço. Ele é um sobrevivente? É um sobrevivente. Como é que ele lida com esse facto de ser um sobrevivente quando tantos morreram? Não sei. Com culpa, penso. Eu teria alguém? Não. O que é que as mulheres estão a fazer? Estão a andar no deserto. E de repente param. Olham para o chão e escavam. Encontraram alguma coisa? Hoje ainda não. Mas vão continuar? Há mais de 20 anos que elas continuam. Porquê? Porque têm esperança, sei lá. Mas que diferença fará encontrar os corpos? Porque podem dar-lhes uma sepultura. Isso faz realmente a diferença. Porque dá descanso aos vivos e aos mortos. Percebes? Percebo. Vamos juntar-nos a elas? Sim, por uns dias.
enquanto escavamos à procura dos ossos dos desaparecidos da ditadura do Chile e nos esquecemos dos 30 mil desaparecidos da ditadura da Argentina, que nunca recuperaremos porque estão debaixo do Mar de La Plata. Eu não quero pensar nos desaparecidos das ditaduras todas, senão acho que nunca mais durmo. Ou não vou conseguir levantar os olhos do chão alguma vez. E distrai-me antes por um instante olhar para as redes no voeiro e penso na lua da Europa, que dá água a Júpiter. E penso, porquê chamar a Europa a uma lua em Júpiter? Como se só conseguíssemos conhecer o novo mundo através dos mapas do mundo antigo. Quantas Europas serão criadas por esse espaço fora quando eles lá chegarem em 2030? Onde estarei eu em 2030? E será que poderei embarcar nessa viagem? Porque quereria eu embarcar nessa viagem. Aqui, em Atacama, estão alguns dos maiores telescópios do mundo e de noite vê-se o sistema solar inteiro. E eu fico horas só a olhar e a pensar, como será? Os presos do campo de concentração tinham uma espécie de clube de astronomia e eles observavam juntos as estrelas todos os dias. Pense na dimensão de liberdade desse ato, de olhar as estrelas no meio de um campo de concentração, no deserto de Atacama. Pense que terei finalmente encontrado o meu lugar. Pense em deixar tudo para trás e em ficar aqui. Mas nós não deixamos. O combinado era seguirmos juntos até ao fim. E além disso, as temperaturas à noite descem tanto que ias morrer, percebes? De frio, percebes? Não ias querer isso, pois não? Acho que não. Claro que não. Seguimos. 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 Aqui está uma coisa que vais gostar de saber. Acabou de ser inaugurado o maior radiotelescópio do mundo, na China. Se portares bem e não desistes da viagem, podemos passar por lá mais tarde. Combinado. E pelo caminho, passamos pelas casas até às 1000 pessoas que eles alojaram para construir o radiotelescópio. Se tivermos tempo, claro. Deslocar as pessoas não é o mesmo que as enterrar ou fazer desaparecer no mar. Ninguém estava a sugerir isso. Concentrem-se, ele já começou. Era de noite e estava a chover. Não! Está sol! 31 graus! Estou em Long Beach, Califórnia. E há um homem que caminha sozinho a falar pelas ruas. Não, é uma mulher. E segura uma garrafa de plástico contra o peito. Bate no peito. Diz coisas que não percebo. Sobre a guerra Não. Sobre a guerra é outro homem negro que não tem um bocado de perna. e que passa a gritar por mim. Desvio-me com medo. Há 4 pessoas no autocarro. Todas negras, ou latinas, ou asiáticas. E algumas falam sozinhas. Ou trazem sacos de plástico. Ou são pessoas como eu, que não imaginam outra forma de viajar por estas avenidas enormes. Enquanto lá fora as limusinas passam e passam. É quase Halloween e os quintais estão cheios de pequenos cenários de fantasmas e assassinatos, como cabeças cortadas, De plástico, claro. espalhadas no chão. Eles adoram o Halloween. E E eu eu também. Sai daí, não interessa que estejas em Long Beach. Mas Onde é que fica Long Beach, afinal? eu não vejo, aqui, Aqui também há. Mas que mania de ser esquisito. Sai de Long Beach. O meu irmão mais velho também me diz isso. Na minha família, olham para mim como se eu fosse uma coisa meio esquisita. Será que sou? Lembra-te o que decidiste sobre o dia de hoje. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Ok. Tu só estás aí porque é perto de Hollywood. Eu nem sabia que isto era perto de Hollywood. Só queres é ver a Beyoncé? Às vezes não conseguia aguentar bem a crueldade entre eles. Não sejas piegas. Certo? Não percas tempo com isso. Para sul. Desce para sul. Ok. Estou a descer para sul. Carolina do Sul. Carolina do Sul. Estás a ver a casa? Estou. Em que ano estás? 1944. Como é que está o dia hoje? Está sol. Ele acordou a pensar que hoje ia ser um bom dia. Como tu? Como eu. E a irmã dele? Onde é que está? A brincar no quintal. E depois? Batem à porta. E depois? Ele abre. E depois? Os polícias agarram-no pelos ombros e tiram-no ao E chão. depois? A irmã dele grita. E depois? Arrastam-no pelo chão e enfiam-no no carro da polícia. Explicaram-lhe alguma coisa? Não. E os pais dele? Não estavam. Estavam a trabalhar, não sei onde. Só estava ele e a irmã em casa. E agora? Está na prisão. Atirado ao chão. Batem-lhe. Querem que confesse. Mas ele não tem nada para confessar. Mas eles acreditam que sim e batem-lhe e atiram-no ao chão. E ele? Tem 12 anos. E nega? Nega. Nega tudo. Não esteve com as meninas mortas. Conhecia-as vagamente. Tem
Tem 12 anos, não saberia como matar duas raparigas. Uma de 11 anos e outra de 7. E não foi ele. Não poderia ter sido ele. Ele tenta dizer-lhes, mas eles não querem saber. Obrigam-no a confessar o que não fez. Ele não sabe nada. Está todo espancado e talvez tenha dito que o fez, mas não E fez. quando dá por ele, está sentado no tribunal e o júri condena-o à morte em 3 horas e 10 minutos. 10 minutos foi o tempo que o júri levou a chegar ao verdicto. E em 5 dias, estava sentado na cadeira elétrica. Como é que foi? Ele não chegava com os pés ao chão Era muito pequeno. e também não chegava com o aparelho por onde tinha que pôr a cabeça. Era demasiado pequeno e a cadeira não estava feita para ele. E como é que foi então? Tiveram que colocar um livro no assento para que ele chegasse lá com a cabeça. Que livro era? Alguns dizem que era a Bíblia. Eu acho que era o Moby Dick. Huckleberry Finn, talvez? Não, isso seria impossível. E tu sabes porquê? Porque ele era negro, não era? Sim, Mas achas que isso teve alguma coisa? Sim, Condenado em 3 horas e 10 minutos. sim. Ele sabia ler? tinha aprendido, sim. Eu acho que só um livro não tinha chegado. Devem ter usado mais. O que é que ele esteve a ler antes de morrer? Não o deixaram ler. Mas o homem que esteve com ele na prisão diz que ele todas as noites rezava as suas orações. Disse-lhe que estava inocente. Onde é que estás agora? No Tribunal da Carolina do Sul, novamente. O que é lá? O julgamento dele, Outra vez? Outra vez. Data? dezembro de 2014. Nome: George Stinney. Motivo? Reabertura do processo. Juíza? Carmen Mullen. Verdito? Ilibado de todas as acusações. Data? 2014. Ilibado. Não sabia de nada, era uma criança. Forçado a confessar. Nunca mais estive com os pais desde que o levaram de casa naquele dia. 12 homens brancos do júri! Ordem no tribunal! Ordem no tribunal! 2014. Finalmente repousas. Finalmente. Lembram-se? Lembram-se de quando éramos putos e os nossos pais costumavam ler para nós? Quando? À noite, antes de nos deitarmos. Os meus pais nunca fizeram isso. A minha mãe fez isso uma vez. Pronto, imaginem então. Isso dá sempre nos filmes. Um dos putos está deitados na cama. E os pais vão lá e leem-nos uma história. Quais filmes? Sei lá, filmes de famílias. Ou com famílias, é isso. Esses filmes são um bocado maus. Pronto, mas isso agora não interessa para nada. O que eu queria pedir era se alguém podia ler um bocado do Moby Dick. Agora? Sim, para nos dar coragem. A baleia! A baleia! O lema, Barlavento! O lema, Barlavento! Oh, doces forças do ar, segurem-me! Se se virem, têm que me ver, que não morra desmaiado como uma mulher. Disse para virar o lema, Barlavento! A baleia! A baleia! O leva para o vento! O leva para o vento! Oh, dos filhos do ar, segurem! Bem destruir ele se tivesse jeito de me acabar. Estão nas tintas para ti, baleia! Estão nas tintas para ti! Quem as docina e o manteve alerta, senão os seus próprios olhos nunca se fecham. E agora, o pobre Stevie vai deitar-se no colchão que é demasiado macio. Bem gostaria que tivesse feito
Isto tudo começou a 31 de julho de 1964, quando o Ranger Serra pegou na Lua sem problemas. Alguém estava a comer amendoins e ficou com uma espécie de amuleto, porque os 6 Rangers anteriores tinham falhado. E a única coisa diferente daquela vez tinham sido os amendoins. De modo que em dia de abordagem, seja a Lua ou a Marte, ou sei lá, há sempre amendoins na sala de propulsão a jato da NASA. Acho ótimo. Adoro amendoins. Tudo isto é um bom sinal. Vai ser um bom dia. Eu não tinha certeza sobre isto. Sou, no geral, desconfiado dos amuletos, dos bons presságios, daquelas mensagens que vêm nos bolinhos ou nos pacotes de Xiaomi. Aquilo dá-me um bocado de náuseas, porque me irrita que me digam como é que as coisas vão correr. Depois nunca correm assim. E talvez, ainda bem, o que faríamos nós sem a excitação da viagem, sem o desconhecido? Eu nem sei o que estou a dizer. Acho que estou perdido. É isso. Estou perdido. E não gosto de estar perdido. Para isso ficava em casa, onde bem conheço. Mas lá também dei de ter medo. Houve uma altura em que eu nem abria a porta. Os meus pais tentavam, mas eu não conseguia dar a volta à chave. Mas depois fiquei melhor. Acho que eles tinham posto qualquer coisa na comida. Porque quando finalmente abri a porta e comi o que eles tinham deixado, era canja. Adoro canja. Comecei a sentir um grande cansaço. Como se tivesse estado a andar durante horas e a escalar montanhas. Eu, que nunca escalei nada na minha vida e que testa a natureza em todas as suas formas. Mas o que eu queria mesmo saber era onde é que estavam aquelas divisões da minha casa. Porque eu estava cada vez mais fechado no cubículo que era eu. E depois veio aquele médico idiota falar-me sobre as possibilidades do mundo lá fora. E eu só queria que ele me deixasse fazer as malas. E ele disse... Mas vai viajar? Para que é que são estas malas todas? E eu disse, sim, acho que vou. Acho ótimo. Acho que precisa de conhecer novas coisas. Estou pronto. Certeza? Sim. És tudo o que precisas? Não, mas a questão é precisamente essa. Exato. Naquele dia eu sabia que ia precisar de alguma coisa. Pois é. A que horas é que ele saiu de casa? Ao fim da manhã, ia fazer um piquenique com os pais. Estava sol. Acho que sim. Ele fez alguma coisa de mal nesse dia? Sei lá, define portar-se mal. Se os pais ralharam com ele, Os japoneses não brigam com os filhos. como é que fazem então? Tem outras formas de os castigar. Pois, isto ficou bem claro. Mas pronto, não ralham com eles. Avisaram-me várias vezes que eu não podia fazer aquilo. Era o quê que ele fazia? Já não sei se atiravam umas pedras a uns carros que iam a passar. É um miúdo de 7 anos. De certeza que é hiperativo ou tem daquelas doenças, déficit de atenção, que agora são diagnosticadas à maioria de nós. Eu não fui diagnosticado com isso. Não, tu tens outra coisa. Não comecem! Ok, o miúdo era inquieto e problemático. Isso, gostava de fazer porcaria. Mas o que é que aconteceu de diferente naquele dia? Já não sei, acho que os pais estavam mesmo cansados. Num domingo? Sim, nunca disseram que os domingos são os piores para os pais? Acho que sim. Deixem lá isso com os pais. Estou farto de analisar o comportamento dos pais. Isso não leva a nada. É que não há padrões, não é? Isso. Não se afastem da história. Desculpa, continua. O miúdo estava no carro. O piquenique já tinha acabado. Já tinha tirado as pedras. Os pais estão calados, frustrados por ter um filho assim tão mal educado por eles. Sentem-se impotentes, frágeis e enraivecidos. Confusos? Não, não se sentem confusos. Estão dominados por uma raiva ancestral por todas as vezes que os filhos desobedeceram. Vão calados
mas em sintonia. O pai e a mãe. E há uma tensão, uma raiva que cresce naquele carro. E de repente, o pai para o carro. A mãe sabe exatamente o que é que o pai vai fazer e concorda. O pai abre a porta do carro, bate a porta com estrondo, abre a porta atrás do carro, puxa o miúdo por um braço, atira para o beira da estrada e diz: agora vamos deixar aqui. E o miúdo olha para o pai sem perceber. E o pai vira costas, entra no carro, bate a porta com estrondo. E a mãe, sem sequer olhar para trás, não tem uma lágrima que seja nos olhos. Está a ver tudo pelo retrovisor. Isto tem um olhar implacável do tipo: agora é que vais ver. Mereceste isto, meu estúpido. A mãe é dura. E o pai vira costas, entra no carro, bate a porta com o estrondo e a mãe se olhar para trás e o pai dá a chave e arranca e o miúdo fica o carro a ver. Fica a ver o carro ir embora. Eu não sei se a mãe chamaria estúpido ao filho. Os interesses são calmos. Eu não sei se o pai faria isso tudo com violência. Não tem nada a ver com a nacionalidade, eu é que estou lá, eu é que estou a descrever o que vejo. Ok, e agora? Ao início pensaram em dar uma volta há alguns minutos, mas depois começaram a gostar do silêncio, percebem? Daquela paz entre eles. Olham-se nos olhos, quase que sentem vontade de se beijar e... Não vais por aí. Pois, mas olham-se nos olhos e sentem alívio. Eu não sei se é a mãe que soltou um suspiro. Eu não gosto dessa mãe. Ela é esquisita. E ficam mais alguns minutos. Quando voltam, o miúdo já não está lá. E eles? Ficam desesperados. Agora ficam desesperados. Sim, não estavam à espera que o rapaz fosse desaparecer. É porque não o conheciam. O que é esquisito é que no relatório da polícia diz que eles só deram um alarme muito mais tarde. O que é que ficaram a fazer antes? A procurá-lo, acho. Estavam mesmo preocupados com o rapaz e, ao mesmo tempo, pensavam no que os outros iam pensar. Ah, bem pensado. Andaram ali à volta e não o conseguiram encontrar. O que é que havia ali à volta? Uma floresta perigosa. Eles entraram nessa floresta, Penso que não. Claro que não. Cobardes. mas ele entrou. Sim, ele dirigiu-se logo para lá. Corajoso. Sim. E depois? Depois, esteve desaparecido durante 8 dias. Parece que ficou numa tenda militar que havia ali. Durante o dia, saía em busca de comida. Parece que comeu raízes e sementes. E lá foi sobrevivendo. Até que por fim o encontraram. Quem é que o encontrou? Um militar que andava a fazer exercícios ali na zona e entrou na tenda. O homem nem fazia parte da equipa de buscas. Salvo por um anjo. Menos. Desculpem, mas é que esta ideia de alguém no sítio certo, à hora certa, fascina-me. Alguém que não fazia parte do plano, que não deveria estar ali. Faz-me ter esperança em algo invisível, lá fora. Já te falei na vida noutras galáxias? Oh, não. Fodem-se! Senão não chegamos ao fim da viagem. O perigo é este. As armadilhas ao longo do caminho nos fazem perder tempo ou desistir. Não tens a sensação de vermos pelo caminho mais longo? Claro que é. O quê? Como assim? Vocês também não desesperaram? Concentrem-se! O perigo é este. As armadilhas ao longo do caminho. E ainda não é tempo de o analisar. Não enquanto o percorremos. Porque nos arriscamos a não ver as pedras no chão e tropeçar. Porque em vez de estarmos a olhar por onde vamos, estamos a discutir por onde deveríamos ter ido. Tu costumas ler aquelas cenas que foi no Xiaomi, não é? Deixa, ela tem razão. Foi o problema daquela sonda que enviaram ao Marte e que nunca regressou. Qual delas? O que é que sugeres então? Continuemos. Eu concordo. Claro que concordas. Tu vais sempre onde os outros vão, não é? Não. Eu nunca vou por onde os outros vão. Porque eu nunca estou com os outros. Porque os outros nem sequer me veem. E são bem capazes de tropeçar em mim quando começam a andar. Ou atirar-me-lhes para cima. Porque lhes parece um campo aberto. E não há alguém, uma pessoa, que está ali. Por isso, antes de visto essa tua conversa de merda, influenciadas não sei o quê. E não vou provar o bem.
uma porcaria. Sabes porquê? Porque elas próprias são uma porcaria. E sim, por isso, faz favor. Desculpa, importa-se fazer silêncio? Custa muito. Estamos a tentar fazer teatro, não sei se já perceberam. Obrigado. Ok, onde é que nós íamos? O rapaz foi descoberto. Por um militar. Nem fazia parte da equipa de Alpinete. Isso, o rapaz é descoberto. E está são e salvo. Só um pouco desidratado, mas sem traço de hipotermia. Isso é milagroso. Sim, tipo isso. E os pais? Aí começa toda uma outra história. Porquê? Como é que eles vão explicar à polícia e a um país perplexo e indignado aquilo que fizeram? Como é que foi então? Bom, eles mentiram no interrogatório. Mudaram um bocado os factos. Ao início, disseram que o tinham deixado só lá durante alguns minutos. Mas agora percebe-se que terá sido durante quase 30, durante os quais o rapaz foi aterrorizado. E depois, não foram logo à polícia, o que fez com que o rapaz se empenhasse ainda mais na floresta. Tinha ursos e serpentes e uma espécie esquisita de plantas, tipo bambu. E onde ele podia ter morrido a qualquer altura. Quando o rapaz é encontrado, os pais curvam-se quase até ao chão, não pediam desculpas. E pedem desculpa à nação também. À nação? Sim, ao país, ao Japão. A cultura nipónica tem este alto respeito. Nós, os ocidentais, somos mais apertalhados. Reparei que os pais estavam de ténis All-Star. Os dois. Sim, Pessoas com estilo. Isso. Pessoas com estilo que quase matam o filho. mas porquê que tu tens de ser tão moralista? Porquê é que és tão sensível ao sofrimento dos outros? Levem-na daqui, Gancheiro. Espera, ela já começou. Já, mas eu não acabei. Vai, avança, onde é que estás? Espera! Antes, há aqui uma coisa que tu vais gostar. Uma superlua. Hoje. Sim. Então e eu? Sim, então e ela? Espera, isto é importante. A maior desde há 68 anos. Vai ser a única superlua da nossa vida toda. Achas? Tenho a certeza. Diz aqui, a conjugação dos dois fatores, desplazamento pequeno e região mínimo, leva à ocorrência de uma superlua extrema. A última vez que a superlua se aproximou tanto foi em janeiro de 1948. Em 1948 a guerra já tinha acabado. Depende de que guerra estejas a falar. Quando a Lua atingiu às 11h18 o perigeu a Atenas a cerca de 350 mil quilómetros da Terra. Uau, tão perto. Eu não estou a acreditar. Vocês não ficam connosco? Não, temos um bocado de medo dessa coisa da lua. Não tem nada. Querem fazer uma coisa diferente, só isso. Às vezes é preciso. Pois é. Às vezes é mesmo preciso. Eu também não fiquei a ver a lua. E ninguém deu por isso. E ainda bem. Era perigoso. Normalmente brilha entre os 29% e 30%. Ia-me dar vontade de apontar. Apontar para a lua faz verrugas nas mãos, dizia a minha avó. E eu passava horas, todas as noites, a olhar para as mãos para ver se as verrugas já tinham nascido. Porque eu não queria ter verrugas, mas queria apontar para a lua, só para desafiar a maldição. A minha avó havia dias em que dizia que o diabo andava à solta. E era naqueles dias em que tudo lhe caía das mãos. Ela dizia, já anda o diabo a tentar. E assim é que era, como se ele andasse ali no meio de nós. E lembro-me que eram nesses dias em que os cozinhados saíam melhores. Ela nunca se considerou boa cozinheira. E até ao fim, não fui capaz de lhe arrancar nenhuma receita. Dizia que estavam escritas num papel qualquer que não sabia onde estavam. Então eu surpreendia com telefonemas. Vó, Como é que se faz canja de galinha? como é que se faz arroz de grelos? E ela, surpreendida, respondia uma receita automática que tinha gravada dentro dela. Mas que não seria capaz de escrever, nem de dizer sequer que sabia. Mas sabia. Agora tenho pena de não ter gravado estes telefonemas. Porque me esqueci das receitas todas. E passo horas a tentar fazer o tal arroz de grelos que nunca sai como dela. Ou a sopa de nabiças com feijão, da qual só me lembro do aspecto e do sabor. Mas que não saberia dizer o que continha. Podemos fazer uma pausa? Uma pausa? Uma pausa como? Vocês sabem, uma pausa. Sim, nós sabemos. Uma pausa. Aceito uma pausa. Já está toda a gente aqui.
Boa tarde. O meu nome é Daniel. Venho-vos aqui falar da minha inquietação. A minha inquietação é o tempo. O tempo inquieta-me por causa das suas propriedades. O tempo muda as coisas. Eu, como pessoa, não gosto muito. As coisas podem estar bem agora, mas com o tempo tudo pode mudar. E essa incerteza, o facto de nada ser certo na vida, me inquieta. Olá, eu sou a Telma e a minha inquietação é o preconceito. Inquieta-me que as pessoas tratem mal umas às outras por serem diferentes, quando a diferença é uma coisa boa. Inquieta-me ouvir pessoas a falar de modernidade e insultarem outras com ideias tão retrógradas. Inquieta-me as consequências que isto traz. Vocês, se calhar, já tiveram atos preconceituosos com alguém, mas lembrem-se que as consequências desses atos para essa pessoa podem ser muito mais graves daquilo que vocês imaginam. O meu nome é James. Cá muitos de vocês aí no público têm um telemóvel, um smartphone, da LG, da Samsung, da Apple. Tudo empresas que estão associadas a minas de cobalto em países africanos como o Congo, onde adultos e crianças, atenção, crianças, trabalham, pondo as suas vidas em perigo. Tudo para umas baterias de lítio para os nossos telemóveis. Isto só mostra como o nosso mundo está dividido. É uma vergonha. Olá, eu sou a Sofia. E a mim irrita-me quando as pessoas dizem que nós, os jovens, somos preguiçosos, estúpidos, burros, precisamos de um telemóvel para tudo. Isso é mesmo verdade. Porquê? Porque o podemos usar, porque podemos escolher o que ouvimos, o que vemos. E porquê é que isso é mau? Porque é diferente do que eles faziam. A sociedade está constantemente a evoluir. Aceitem. Chamo-me Pedro e o que me inquieta é a poluição. Tenho quase a certeza que qualquer um de vocês aí na plateia, ou até todos, já mandaram um papel, o que quer que seja, para o chão. E depois passou o vento e levou para o mar, floresta, qualquer sítio com seres vivos. E lá está, eles foram consumi-los. E depois o que nós compramos, carnes ou peixe, pode ter alguma coisa dessas. E nunca sabemos. Tentem não poluir. Olá, eu sou a Bia e a minha inquietação é a crise dos refugiados. Como todos sabem, os refugiados são pessoas como nós, com ambições, com família, com uma perspectiva de futuro. Porquê é que uma morte na França vale mais do que uma morte na Síria? Um post de misericórdia, um like no Facebook. Do que vale a minha vida para ser mais do que os outros? Olá, eu sou o Ricardo. E o que é que me inquieta? O futuro. E porquê? É muito incerto, é o desconhecido, é o para lá do depois. Não vale a pena tentarmos prever o que quer que seja, porque não são as mensagens do Xiaomi ou dos bolinhos da sorte que vão dizer como é que o futuro será. O futuro é o desconhecido e isso inquieta-me.
Que abrupto. Não conseguiste pensar numa transição melhor? Afinal de contas, foste tu quem sugeriu a pausa. Esta é a minha transição. Repito. Onde é que estás? Não sei. Eu não conheço este sítio. Ela também não conhecia. Acordou à meia da noite e não conhecia. O que é que fez? Chorou. O que é que achas que ela fez? Estava com medo. E agora? Levanta-se. Devagar. Tem medo. Está escuro. Dá 3 passos. Para. Medo. Mais 3 passos. Para. Chega à sala. Ela não reconhece a sala. Há uma janela. Em casa há uma janela que ela gosta. Ela chega à janela. Há uma grade. Não. Sim, uma grade. No tribunal chamaram de gradeamento. Ela gosta de subir gradeamentos. Ela gosta de subir no geral. Depois de ultrapassar o medo inicial dos lugares desconhecidos. Sobretudo, ela gosta do ar livre e tem esta coisa de gostar de alturas. Ela sobe o gradeamento e salta. Ela salta. Sim, salta. O que é que ela pensou? Não sei, se calhar eu só conseguia. Quê? Chegar bem lá abaixo. Já tinha feito uma experiência parecida? Acho que não. Nessa altura, ela ainda estava viva, não estava? Pois. E os pais? Chegaram umas horas depois e não a encontraram. Vinham bem. Tinham-se divertido imenso. Embora haja quem diga que tinham perdido imenso dinheiro. Mas isso para eles era nada. Claro. Por isso é que eles adoravam jogar. Umas vezes ganham-se, outras vezes perde-se. É uma boa sensação. Eles gostavam disso. Ela caiu de que altura? 21º andar. Foi isso que a puxou. Ser tão alto. Quando eles andavam de avião, ela era daquelas crianças que nunca chorava. Ao contrário de todas as outras crianças nos aviões. Pois. Eles pensaram que, como o casino era apenas a 600 metros, ela ficava bem, tipo. Ela telefonava se precisasse de alguma coisa. Claro que telefonava. Porquê é que foste para aí? Não sei. Se calhar porque quando vi o desespero dos pais o achei tão estranho. Foi o segurança do condomínio que chamou o 112. Coitados. Pois é. Saíram para jogar e aconteceu-lhes logo isto. É azar. Ainda por cima de férias. Pois é. Férias estragadas. E agora? Não podem sair de Portugal nos próximos tempos. Coitados. A miúda estava à entrada do centro comercial, mas estava fechada àquela hora. É estranho. Porque nos filmes há muita gente que se consegue salvar de uma queda assim. De um 21º andar. Às vezes de mais alto. Há sempre um toldo, uma carrinha com colchões a passar. Se calhar ela achou que se salvava, que não havia perigo, percebes? Se calhar, Acho melhor sairmos daí. também acho. Tentaste salvá-la? Tentei, mas só soube muito tempo depois. Já o corpo tinha sido removido. Mas pudesses. Claro. Sem juízo e sem comoção. Não era o combinado? Sim, mas... Mas o que é que te aconteceu? Fez-me um bocado de impressão, só isso. Uau, capacidade de se comover. Hora do óbito da arrogância. 14h35 do dia 4 da viagem. Parem com isso. Não leva a nada. E onde é que achas que queremos que nos leve? Achas que temos pretensão de chegar onde quer que seja? Ah, não, tu não tens proteção. Tu que sejas cá lá acima e aquelas coisas todas com que sonhas. E quem é que arquitetou toda esta confusão? Afinal, tu deixes de desenterrar de coisas inúteis. O que é que nos interessa saber sobre estas mortes? Estas pessoas enterradas. Estes erros? Estas falhas miseráveis humanas. Em que é que isso torna a nossa jornada na Terra menos penosa? Responde tu! Sim, tu! Mas o que se passa contigo? Calma. Sabia que íamos chegar a este ponto. Qual ponto? Sim! Qual ponto? Não desligues. Vamos continuar, faltas tu. O ponto em que devíamos odiar uns aos outros. Ah, a voz da sabedoria. Mas o que é que... Deixem lá isso. Vamos embora. E tu? Vais treinar agora? É isso! Tu! Que chegaste mais tarde? Chegaste sem ser convidada. Que apareceste e te impuseste? Serás por nós de olhos carentes a ver se íamos ter pena. Como tu tiveste pena da tua criança voadora? Que afinal, não era voadora. E que por não ser voadora, Morreu de encontrar um frio de entrada do centro comercial. sem ninguém que a acudisse, Porque essa hora as lojas estavam desertas das pessoas tendas durante o dia. enquanto os pais dela jogavam milhares no casino Porque tinham milhares para e jogar. não tinham que dar explicações a ninguém. Nem porque é que mataram uma filha de 5 anos ao deixarem-me sozinha no 21º andar. Queres tirar vilas mortas? Queres? Queres? Mas o que é que se passa com o voo? Calma! Pois é.
platónicos em Torres Vedras? Mudas para lá, pode ser que vejas a cor da bandeira. Calem-se! Oxigênio! Mas já são assim, porquê é que nós não estamos? Se calhar acertei nas nossas doses. Foda-se, isto é uma coisa de responsabilidade. Ok, mas agora para, temos que salvar. Já está. Ainda bem. Agora vamos descansar umas boas horas até podemos continuar. Continuar? Porquê? Achas que não devemos? Não sei. Aconteceu tanta coisa. Mas não aconteceu o suficiente. Talvez tenhas razão. Onde é que estamos? Mauna Loa, vai. E quanto tempo mais vamos ficar? O suficiente para cumprir o treino. Mais 8 meses. Mas sabias que são precisos 9 anos e 6 meses para chegarmos a Plutão? Sabia. E achas que alguma vez nos vamos preparar para isso? Não sei. Tenho medo que as reservas de comida se esgotem. Teremos que lidar com isso quando acontecer. E se eu quiser ter bebés entretanto? Nos próximos 8 meses. És inacreditável. Não. Nos 9 anos seguintes. Lidamos com isso quando acontecer. Posso desistir? Qualquer pessoa pode desistir. Mas a questão é, queres desistir? Não sei. O que é que estamos a fazer neste momento? À espera que 2 companheiros acordem para seguirmos com o nosso dia. Tem de ser tudo em conjunto. Essa é uma regra, sim. E ontem? Jogámos às cartas e falámos do passado. Mas nós nem temos assim tanto passado para falar. Imagina, o que é que se passa contigo? Não sei. Se calhar estou farta deste jogo. Isto não é um jogo, é uma viagem. Tens razão. Desculpa. No programa terapêutico da viagem, o psicólogo disse que a horta ajudava com os conflitos e com o alívio de stress, não era? Acho que sim. Eles cultivaram espinafres e brócolos. Como é que eles foram escolhidos? Tiveram que fazer testes minuciosos. Só os mais fortes ficaram. Mas não era tanto a questão física, era mais a capacidade de aguentar. Estavas lá? Eu estou lá neste momento. Ah, sim, claro. E achas que eles vão sobreviver? Eles quem? Nós? Claro que vão. Vamos. Eles têm uma parte do dia que é toda em silêncio, não é? Tens Tens razão. razão. Alguém chamou aquela expedição uma espécie de ensaio geral para a chegada a Marte. E a primeira coisa que eles pediram quando chegaram foi framboesas. Lá não havia. Comeram 3 caixas delas enquanto falavam com os jornalistas. Falaram da experiência como uma coisa de uma vez na vida. Foi a expressão que eles usaram. E todos aqueles que não tinham lá estado ficaram com inveja. Depois, perguntaram se mais alguém se queria servir de framboesas. E como ninguém queria, Foram-se embora a comer os restos, no caminho de regresso a casa. Mais tarde eles vão acordar. E estarão repousados e prontos para tudo o resto que aí vem. Lembrar-se-ão da raiva daqueles momentos. E vão atribuí-la aos ajustes da aplicação. E era verdade, tinha sido só isso. No geral eram pessoas calmas e esperançosas até. Um deles era apaixonado pelos planetas, as estrelas e as galáxias distantes. Sabia de cor o nome de todas as sondas que tinham conseguido chegar a Marte e as que não tinham conseguido chegar. Sabia de cor o nome de outros nomes da cartografia de Marte. E havia um nome com a palavra utopia que ele adorava, mas não nos conseguia explicar porquê, mas gostava. Utopia Planítia! Imaginava como seria? Não. Eu sabia como seria. Eu tinha gravado aquele mapa que a sonda Curiosity tinha feito. E partilhávamos a convicção de que tinha havido água em Marte há bilhões de anos atrás. E que isso podia ser garante de vida. Eu não sei porque é que tínhamos tanta esperança disso. Vida noutros lugares. Era estranho, como se aqui não nos chegasse. Havia isso, claro. Mas não era só por causa disso. E 18 meses depois, chegávamos à Europa e confirmávamos. A superfície era gelada e por baixo um manto de água quente e salgada. Um oceano 3 vezes o da Terra e sabíamos que isso era grande vida. Lá está, vida noutros lugares, que não só aqui. Tivemos sorte. Ou engano. Chegámos antes da NASA, parece que só chega em 2022. E ficámos a olhar espantados para as plumas que a Lua da Europa lança para o espaço. E pensámos no porquê que o faria. Havia isso. Mas alguém disse que não havia resposta para isso. Ou deixámos de nos importar. Porque as perguntas só levam mais perguntas. Estávamos cada vez mais cansados de não ver o fim a esta viagem que tinha começado de forma inesperada e indefensiva. Na sala de jantar da casa da minha avó, e era Natal.
No meu quarto. No meu quarto. No meu quarto. Nesta sala. Embora eu deva dizer que menti, porque, na verdade, não era exatamente uma sala, mas sim um armário escuro, onde eu me costumava esconder quando havia muito barulho lá fora. E até eles descobrirem, foram anos e anos de ela desapareceu outra vez! E onde é que esta miúda se meteu desta vez? E ela não podia ser igual ao irmão, bem comportada. Ainda por cima, com aquele problema das mãos. Nunca há de ter amigos, porque os miúdos não gostam de miúdos esquisitos. E eu, no armário, a cantar umas músicas que tinha ouvido na escola e que eu gostava de repetir. Aquela miúda tem um ouvido musical. Se calhar é tipo um gênio e vai dedicar-se à música. Ai, espero que não, que isso não dá nada na vida. Lá estás tu a desconversar. Só estou a dizer que ser artista não dá nada. Como é que ela vai viver? Calem-se, que ela ainda vos ouve. E então? Eu li que muitas crianças nem sequer se lembram da infância. Yeah. Principalmente se estiverem traumatizadas. Que disparate! Traumatizada porquê? Nós somos uma família mais normal que muitas que eu conheço. Mas onde é que ela se meteu? Gostei de os conhecer. E disse-lhes isso mesmo. Eles disseram. Eu também. Eu também. E eu? Até me deu uma bola. Eu também. De vez em quando, voltávamos ao laboratório de perguntas para recolher uma nova pista. Mas até isso deixou de ser possível, porque houve uma inovação que apagou metade dos registros. De modo que só sobravam algumas palavras soltas como mamíferos de grandes dimensões, gatos de cidade irritáveis, cegonhas apaixonadas por bicho. O que queriam dizer todas estas estranhas combinações de factos? Fizemos uma lista. Mamíferos, cegonhas, cigarros, lince ibérico, massacres, matemática, tranquilizantes, rapazes, raparigas, oceanos, espia portuguesa de boa, extinção em massa, atol de biquíni. Quê? Atol de biquíni, testes nucleares. E então? Desertos. Deserto? Não tecnicamente. Deserto de pessoas. Como Atacama. Atacama tem pessoas. Mas é tecnicamente um deserto. Biquíni não é um deserto. Mas está deserta de pessoas. Confuso. E a espia que foi presa? Nascida em Goa, portuguesa. Ah, Goa, sim. Salazar mandou-os resistirem até à morte. Quem? Aos que era suposto defenderem Goa. Defender. Estranha palavra para toda aquela situação. Mas eles não resistiram. Nem defenderam propriamente. É que não havia maneira. Renderam-se. Que mais é que eles podiam fazer? Salazar? Põe na lista. Lembrete, verificar quem foi Salazar. Lembrete, investigar como é que uma mulher goesa se torna uma espia da CIA. Mais outra. Lembrete, investigar CIA. Não investigar a CIA. Ao fazê-lo, com muito cuidado. Porquê? É difícil, não dá para explicar. Lembrete, investigar o projeto Manhattan, ensaios nucleares. Lembrete, saber se há espiões em Portugal. Lembrete, investigar sobre um local chamado Tarrafal. Porquê? Há uma fotografia de uma manifestação de 1978. Onde? Aqui. Diz transladação dos corpos do Tarrafal. Isso é onde? Faz uma nota. Amanhã. Hoje não consigo lidar com mais mortes. Pelo menos havia corpos. Menos mal. Menos mal. Aquilo não tinha fim desde o princípio. Houve um ponto da viagem em que parámos para beber chá. Lembro-me que era chá yogi. E lembro-me de alguém usar os
pensar que essa expressão era mesmo boa. Menos mal, menos mal, menos mal. Resumia tudo aquilo que sabíamos e tudo aquilo que íamos saber era tudo menos mal. Menos mal do que o quê? Não sabíamos. Só sabíamos que era menos mal. E isso, na altura, bastava-nos. Por isso lá acabámos de beber o chá yogi, despedimos com até breve e seguimos para nossas casas, onde chegámos mesmo a tempo para jantar. Ainda bem, disse a minha mãe. Eu estava preocupada, deixei-te uma mensagem a dizer que era puré de batata. Tu não adoras puré de batata? Sim, adoro. Obrigado por te lembrar. Como gostas tanto de puré de batata? É só puré de batata com puré de batata. Espero que não te importes. Não me importo. E fico contente por tu saberes o quanto é que eu gosto de puré de batata. Assim terminou uma salva de palmas para o grupo. Bem, assim termina e muito obrigado, principalmente para aqueles que se portaram à altura. Muito obrigado. E mais uma salva de palmas para todos. Este que se portaram à altura era para o público. Podem só aguardar um bocadinho. Só para dizer uma coisa um bocadinho. Podem só esperar. Ok, pessoal, o pessoal tem que sair agora. Só um bocadinho, só um bocadinho. Já? Ok, então. É assim, eu queria falar sobre o barulho que vocês fizeram. Esqueceram só esqueceram. Obrigada, vocês foram ótimos. Eu sei que a maior parte das pessoas fizeram barulho e foram-se embora, mas para as que ficaram aqui e fizeram barulho, eu quero que vocês saibam que é uma falta de respeito e é muito difícil para atores que saem atuar. Deixem-me só acabar, por favor, é sério, obrigado. Mas deixem-me só acabar. É uma falta de respeito, vocês não estão a atuar, vocês não sabem o quão difícil é que é. Nós temos 45 páginas, nós temos de decorar. E vocês não sabem o quão difícil é que é estar a dizer com o público completamente desconcentrado. Eu só pedia que vocês experimentassem atuar e tivessem um público tão grande que não vos respeitasse. Mas, ao mesmo tempo, desculpem a linguagem, vocês são um bocado ignorantes. E não devem ter cabecinha para atuar, nem para qualquer tipo de arte. De Luís Maias, calma, Luís Maias e noutras obras portuguesas, falamos sobre a cultura portuguesa ser abertalhada. Vocês são a prova disso.
Ok, obrigado pessoal, podem sair agora dos nossos professores. Obrigado. Eu continuo a achar que vocês foram ótimos. Otimamente maus.